meu nome é Vanessa, eu tenho 28 anos, sou de Minas Gerais. Eu queria contar um pouquinho para vocês como é que foi o meu percurso de preparação e estudo para concurso público, né, no último ano, sobretudo. Eu sou psicóloga, eu me formei em 2011. Quando eu me formei, estava muito perdida em relação à minha vida profissional. Resolvi fazer o mestrado, que até então eu tinha pretensão, uma certa pretensão de seguir carreira acadêmica, fazer doutorado, etc. Fiz o mestrado, terminei o mestrado em maio de 2014. Naquela época eu fiquei em dúvida entre fazer o doutorado e investir na minha vida profissional, na parte prática de fato. E como a questão financeira pesou, estava pesando muito naquele momento, eu resolvi investir, na parte profissional, na parte prática. Comecei a procurar trabalho e aí comecei a perceber o quanto que o mercado para psicólogo, pelo menos assim em Minas Gerais, Belo Horizonte, acho que na região sudeste, sobretudo, assim, tá muito complicado, assim, o mercado tá muito saturado, então assim, não consegui trabalho, então consegui trabalho que estava pagando assim, um salário, muito pequeno, que não supria minhas necessidades, etc. E aí eu vi que a única possibilidade de eu assim, me estabilizar financeiramente falando seria começar a estudar para concurso público. Até então eu já tinha feito algumas provas para concurso, mas sempre estudando muito pouco e sempre estudando de forma muito aleatória, sem um método. E aí meus resultados sempre foram muito ruins. Eu sempre ficava na posição centésima, milésima, eu sempre ficava muito mal classificada mesmo. E aí eu vi que se de fato eu quisesse passar, ser aprovada num concurso, eu precisava descobrir uma forma eficaz de estudar, porque a forma que eu estava estudando era extremamente ineficaz. Eu não iria passar nunca, eu só iria passar depois de muitos anos de estudo. Foi aí que eu comecei a procurar e encontrei uma propaganda do curso do Cristiano na internet. A princípio eu achei a proposta interessante, mas eu fiquei muito desconfiada, porque no primeiro momento parece que a proposta dele é meio mágica, assim, como assim que vai trazer todos esses efeitos em tão pouco tempo, etc. Fiquei desconfiada, mas ele, em alguns dos anúncios do curso, ele mencionava o nome de uma pessoa que eu conhecia. E aí eu entrei em contato com essa pessoa e perguntei se de fato ele conhecia o Cristiano, se o método funcionava, etc. E ele falou, não, pode confiar, o método funcionou para mim, pode confiar, o Cristiano é uma pessoa séria, o método dele realmente funciona, então pode comprar o curso. E aí eu comprei o curso, E comprei em 12 parcelas. Eu terminei de pagar o curso, nesse mês, em novembro de 2015. E aí, nesse intervalo de um ano, eu já fiz 5 concursos. 3 deles eu fui bem sucedida e 2 não. Vou falar um pouquinho para vocês de cada um desses concursos. Primeiro eu vou falar daqueles que eu fui bem sucedida. Então, o primeiro deles foi o concurso da Prefeitura Municipal de Itabirito, Minas Gerais, o edital 6 de 2014. Quero especificar bem quais editais que foram, porque depois, se vocês quiserem conferir no site da banca, se meu nome de fato tá lá, vocês podem fazer isso. Tá? Então, edital 6 de 2014, da Prefeitura de Itabirito, fiz a prova por cargo de psicólogo 40 horas. E aí eu estava assistindo às aulas, do Cristiano, só que até então eu estava ficando um pouco perdida, ainda estava assim, confundindo, eram muitas informações ao mesmo tempo, eu estava confundindo algumas coisas. Então, por exemplo, eu estava começando a fazer questão de várias bancas, não estava entendendo direito como é que era o método de dar aulas. E aí eu sou da turma 3. Turma 3 tem direito a 2 sessões de coaching. E aí eu decidi naquele momento fazer a primeira sessão de coaching com o Cristiano. E aquela sessão de coaching mudou realmente a minha vida. Acho que o Cristiano não tem ideia do impacto, que uma frase dele causou para mim. Durante a sessão ele falou para mim assim: Vanessa, você tem tudo para ser o primeiro lugar nesse concurso. E eu acreditei na fala dele, E de fato foi isso que aconteceu. Eu fiquei em primeiro lugar naquela prova, nesse concurso. E nessa sessão de coach, o Cristiano me ajudou a estruturar meu estudo mesmo. Ele me mostrou qual método seria adequado eu estudar para cada disciplina. E aí, nós planejamos junto como eu estudaria para cada disciplina, eu segui aquela proposta e realmente o resultado foi muito positivo.
Aí o segundo concurso que eu fiz foi o concurso para o Conselho Regional de Psicologia. Para esse concurso especificamente, eu tinha apenas 3 semanas para estudar. E nessa época eu estava trabalhando, né? Eu não sou casada, não tenho filhos, mas ainda assim, né? Eu tenho outros compromissos. E naquela época eu trabalhava 30 horas. Então, né, não é uma carga de trabalho tão alta, intensa, mas ainda assim eu precisava, né, tava me dedicando a essas outras coisas e não tinha todo o tempo para estudar. E tinha apenas 3 semanas para estudar para esse concurso especificamente. E aí segui o método, e aí durante o estudo para esse concurso especificamente eu descobri o quanto que estudar através do método de dar aulas era o método que eu mais me adequei, que eu mais gostei e que de fato se mostrou extremamente efetivo para mim especificamente, sobretudo no estudo de legislação. Nesse concurso caía muita legislação. Eu estudei toda a legislação dando aula. E para as outras disciplinas, raciocínio lógico, português, eu estudei através, né, da resolução de questões, fiz as provas. Né? E realmente deu certo. E nesse concurso eu também fiquei em primeiro lugar. Então, o concurso do Conselho Regional de Psicologia da 4ª Região, meu cargo foi para psicólogo fiscal. Né? Esse concurso era para cadastro reserva, né? Mas eu estou lá no primeiro lugar. Espero ser convocada em algum momento. E por fim, o terceiro concurso que eu fui bem sucedida foi o concurso da aeronáutica. A aeronáutica lança um edital todo ano para diversos profissionais, entre eles psicólogo, que é uma vaga só para o Brasil todo, né? Para esse concurso eu não me dediquei muito, porque nesse período, na época desse concurso, eu estava focada em outro, que eu vou falar daqui a pouco para vocês. E aí para esse concurso eu acabei estudando pouco. Me arrependi de ter estudado pouco, porque, surpreendentemente, eu fiquei em terceiro lugar nesse concurso, né? Um concurso do Brasil todo, etc. E eu fiquei super satisfeita com o resultado, né? É um concurso que eu quero tentar aí nos próximos anos, porque é um concurso que eu quero muito, né? E aí eu fiquei feliz, né? O quanto que, né, o método, de certa forma, em pouco tempo, trouxe esses resultados positivos para mim, né? E aí, gente, eu falei que eu fiz 5 concursos, né, durante esse ano. Então agora eu vou falar dos 3 bem-sucedidos. Agora eu vou falar dos outros 2 que não foram tão bem-sucedidos assim. O primeiro deles foi o concurso que eu prestei para o cargo de psicólogo também da UFMG. Esse concurso eu fiz 80% da prova, assim, não foi um resultado ruim, mas a nota de corte foi muito alta, então eu não fiquei bem colocada, né? Não fiquei tão mal quanto eu ficava anteriormente, mas eu não fiquei bem colocada a ponto de ser, né, ficar dentro das vagas, né? Eu não fiquei bem distante, inclusive. E aí, depois que eu fiz a prova, eu comecei a pensar o porquê de eu ter tirado aquela nota e não ter ido bem na prova. E eu percebi que eu voltei a estudar pelo método antigo para esse concurso especificamente. Eu lembro que o conteúdo da matéria específica era muito extenso, caía muitas coisas que eu não estava estudando até aquele momento, e eu fiquei um pouco desesperada e acabei ficando simplesmente na leitura dos livros, né? Não dei aulas sobre aqueles assuntos, etc. Então acabei não aprendendo, não memorizando nada, e aí isso refletiu no meu resultado. E o segundo concurso que eu não fui bem sucedida foi o concurso do TRT, né? Para Minas, que aconteceu, né? Que aconteceu e que veio muita gente, né, de todo o país para fazer essa prova. Também prestei só para o cargo de psicólogo. Eu não fiquei tão ruim, eu acho que eu fiquei na 40ª posição, mas minha prova aberta nem chegou a ser corrigida, né? E aí nesse concurso, eu acho que eu não me saí bem, apesar de ter feito, assim, várias questões da FCC, né? Porque a banca para esse concurso era a FCC, eu fiz muitas questões, resolvi muitas questões, mas eu acho que eu não me saí tão bem, porque eu acho que nesse concurso especificamente a FCC inovou um pouco, então surpreendeu muita gente. E eu acho que acredito que talvez tenha sido por isso que eu não tenha tirado uma nota tão boa, né? E talvez também fosse necessário estudar um pouco mais, né? Porque um concurso assim, né? Com muita gente, com notas muito, né? Que vem estudando, né, durante muito tempo, de forma muito intensa, né? Também estava prestando. Então, gente, esses foram, né, os concursos que eu fiz durante esse ano.
não passei em grandes concursos com salários muito altos, mas eu acho que para iniciar eu estou satisfeita, estou feliz, eu continuo estudando para outros concursos, porque eu, né, quero um trabalho assim, né, que eu me sinta feliz, esteja bem, também, né, seja remunerada de forma justa, assim, também pelo meu trabalho. Então eu estou buscando isso, né, por isso que eu continuo estudando. E aí, para finalizar esse vídeo, queria, né, deixar algumas mensagens para vocês, assim, que eu aprendi ao longo desse tempo, né, e através também do método do Cristiano. Primeira coisa, gente, o método, ele não faz milagres. Eu acho que muita gente às vezes espera isso, que o método faça milagres. Não, né? O Cristiano, ele sempre simplesmente ensina pra gente, mostra pra gente um caminho, dá pra gente um direcionamento. Mas quem vai caminhar, né, é você, não é o Cristiano, né? Você que vai trilhar esse percurso, você que vai ter que se haver com as dificuldades desse percurso, né? O caminho é seu, tem ali, né, uma ferramenta, algumas ferramentas para te auxiliar, como por exemplo, né, o método Cristiano, mas o percurso é seu. Então é você que tem que trilhar esse caminho, você que tem que saber com as dificuldades desse caminho, né, desse percurso. Outra coisa importante que eu aprendi, né, durante esse ano, parece ser muito bobo, mas que para mim faz uma diferença, fez uma diferença. Que é, gente, não errar questões por descuido e por falta de atenção. Em algumas dessas provas que eu fiz, eu errei algumas questões por falta de atenção, por descuido mesmo, questões que eu sabia. E se eu tivesse acertado essas questões, provavelmente meu resultado seria diferente em alguns desses concursos. Então vamos fazer a prova com cuidado, não vamos errar nada por descuido, não. Outro ponto muito importante, gente, vocês precisam identificar dentro do método do Cristiano, né, aqueles métodos específicos que mais se adequam a você. Eu, por exemplo, descobri que o método de dar aulas é o que mais se adequa a mim, que foi muito efetivo. Então, legislação, eu só estudo dando aulas, né, e porque eu gosto de dar aulas, porque eu me sinto bem dando aulas, eu acho muito menos chato, né, do que fazer questões, por exemplo. Eu fico um pouco cansada, um pouco entediada fazendo questão. Então, se o método, né, de dar aulas eu gosto e é efetivo, por que não, né? Então, você tem que descobrir dentro do método aquilo que de fato é mais efetivo para você. Outra coisa que eu queria apontar para vocês também é, né, se você fez um concurso, tirou uma nota boa, passou no concurso, mas às vezes o seu sonho está no concurso mais alto, né, ou num cargo específico, né, não para não, não se acomode, né, continue estudando, continue batalhando para você chegar ali onde você almejou a princípio. E por fim, gente, eu acho que gostaria de chamar a atenção de todos nós, também chamar a minha própria atenção, é o seguinte, assim, quando nós formos convocados para aquele cargo tão sonhado que a gente desejou e suou tanto, que a gente não faça jus aquela imagem clichê do servidor público, aquele que fica mamando do Estado, mas que a gente faça de fato, né, valer a pena, né, que a gente faça jus àquela posição que a gente, né, chegou, que a gente conquistou. Então, que a gente seja de fato um bom servidor, que a gente de fato contribua para mudar um pouco, né, a situação do país que anda tão caótica nos últimos anos, né? E que realmente a gente possa fazer a diferença. Outra coisa também que eu queria apontar, gente, eu deixei para trás, é a gente saber organizar também o tempo para estudos. Acho que todo mundo tem suas dificuldades, tem uma série de atividades para fazer, etc. Mas é preciso organizar o tempo, né? É preciso saber o que de fato você quer. Não, você quer a sua prioridade nesse momento é passar no concurso público, então você vai ter que renunciar a uma série de coisas para isso, né? Lógico que o método nos ajuda a economizar tempo, por exemplo, né? Mas você vai ter que dedicar algum tempo, né? A coisa não vai vir de forma mágica. Então você vai precisar fazer algumas renúncias, sim, ao longo desse percurso. Bom, gente, eu acho que eu não esqueci de nada, era essa a minha mensagem.
né? Desejo muito boa sorte para vocês, boa sorte para mim, que ainda estou estudando, né? Que ainda desejo passar num concurso bom, muito bom de fato, né? E é isso, assim. Então, realmente, o curso do Cristiano, para mim, valeu muito a pena. Foi um investimento, um dos melhores investimentos que realmente eu já fiz na minha vida. E é isso. Desejo muito boa sorte para todos nós. Um abraço.